Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast PNL Brasil Cast. Primeiro podcast do Brasil sobre PNL sistêmica. Meu nome é Bruno Gianola e o tema de hoje foi sugestão de uma aluna minha da formação em PNL e ela pediu para fazer um episódio falando sobre o famigerado metamodelo de linguagem. Metamodelo é algo que vai além do nosso modelo de linguagem. Meta vem da palavra grega, que significa ir além de alguma coisa, e modelo ou modelo de linguagem é como a gente estrutura nossos padrões linguísticos, né, ao longo da nossa vida. Então, essa ferramenta serve para identificar o que está por trás do que a gente fala, tá? Por trás do que a gente está comunicando. Só que, à medida que a gente vai aprendendo sobre o metamodelo, a gente percebe que ele não é só sobre como a gente se comunica, mas também sobre a forma que a gente pensa e toma decisões. Então, quando a gente pensa normalmente sobre o metamodelo num momento inicial ali, que a gente está começando a tomar os primeiros contatos com o metamodelo, a gente acaba pensando que o metamodelo se resume a um conjunto de perguntas que você meio que decora ali e vai usando de uma maneira um pouco mais intuitiva durante a comunicação, fazendo perguntas para a pessoa para saber o que tem por trás daquilo que a pessoa está falando. Depois, num próximo nível, a gente percebe que o metamodelo não é só sobre a gente perceber o que a pessoa está falando, mas para a gente fazer a pessoa perceber o que ela mesma está falando. Isso é uma grande diferença. Então, não é só você que quer saber o que a pessoa está falando, mas você começa a ter a percepção de que quando as pessoas falam, elas também não têm muita consciência do que elas estão falando, elas estão repetindo alguma ideia ali. E aquela ideia, ela está respaldada, ela está baseada em uma sequência, uma série de ideias, de pensamentos, de crenças que a pessoa já tinha. Então, nesse episódio, eu não vou ficar falando aqui os padrões de pergunta de metamodelo. Existem mais de 30, 50 perguntas ali que a gente pode fazer no metamodelo. A ideia não é tentar decorar a pergunta, mas eu quero trazer princípios fundamentais do que realmente está por trás do que a nossa mente está fazendo quando a gente está pensando ou se comunicando. Então, já segue esse podcast, já compartilha com alguém e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Pensa primeiro o seguinte. Se eu vou falar uma palavra, por exemplo, carro, cadeira, moto, qualquer coisa que eu vou pronunciar, que vai sair da minha boca, garrafa, celular, qualquer coisa que eu vou falar. Amor. Pode ser uma coisa abstrata, né? Amor, carinho, afeto. Quando eu vou pronunciar, quando eu vou falar sobre essas ideias com alguém, antes dessa palavra sair da minha boca, existe uma ideia aqui na minha cabeça. Então, se eu vou falar sobre um jardim com belas flores, próximo a um riacho, eu falo essas palavras, só que na minha cabeça ali aquilo está acontecendo. Um jardim, aí tem flores, aí tem um riacho, e o riacho está num certo lugar do jardim, ele pode estar um pouco mais no centro, um pouco mais na direita, um pouco mais na esquerda, e é um riacho que pode ser um riacho com pedras ou sem pedras, e ele pode ter um leito, ou ele pode ter um gramado, ou um leito um pouco mais de pedras ou terra, alguma coisa assim, e as flores podem ser de uma determinada cor, com um determinado cheiro. E olha só. Da minha boca saem pouquíssimas palavras, mas olha toda a complexidade de coisas que estavam na minha cabeça que eu não consigo falar. Só que eu resumo essas ideias. Então, quando eu falo sobre um jardim com belas flores e com um riacho, eu estou pensando sobre um jardim com belas flores e com um riacho, e aí a minha mente escolhe quais são as melhores palavras para falar que vão trazer aquela ideia à tona para que alguém entenda do que eu estou falando. Só que, do mesmo jeito que tem aqueles filtros da omissão, generalização, distorção, se você não sabe o que são, assiste os episódios anteriores. Eu acho que é legal assistir esse podcast na sequência. Quando eu estou pensando sobre o jardim, o meu jardim tem pássaros. Ele tem ali beija-flor, tem borboleta, alguma coisa assim. Só que eu não falo isso.
Porque é impossível eu falar tudo que vem na minha cabeça. Ou seja, do mesmo jeito que quando eu estou recebendo informações do mundo, eu estou usando o filtro da omissão, que eu abro mão de algumas informações e foco a minha atenção em conscientemente prestar atenção em outras. Na hora que eu estou falando, eu estou fazendo a mesma coisa. Ou seja, o meu jardim tem passarinho, tem borboleta, tem um vento, tá uma brisa, né? Mexendo as plantas ali. Mas eu não vou falar tudo isso porque eu ficaria horas para descrever um cenário. Se alguém já viu escritores muito detalhistas, por exemplo, Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, às vezes ele fica uma página e meia só descrevendo o cenário ali. E ele descreveu resumidamente aquele cenário. Então, se a gente for pensar em falar tudo que está na nossa cabeça, as pessoas vão ficar muito entediadas. Vai demorar muito para conseguir é, organizar as ideias e apresentar tudo que a gente está pensando. Então, olha o que interessante. Dentro da minha cabeça existe o que a gente chama de estrutura profunda, ou seja, o conhecimento completo sobre aquilo, até onde eu tenho consciência e, dentro da minha estrutura profunda, coisas que eu não tenho consciência. Então, existem crenças na minha estrutura profunda ali que para eu falar, eu saio falando aquilo, isso aí não tem jeito, isso é impossível e tal. Só que eu não percebo o que está por trás dessa fala, exatamente. Então, eu vou entrar nisso. A estrutura profunda é o que está por dentro da minha cabeça, por dizer assim. E aí, quando eu verbalizo aquilo em linguagem falada ou linguagem corporal, eu estou transformando aquilo em algo no mundo. Isso é uma estrutura superficial. Ou seja, a estrutura superficial é a única coisa que alguém pode ver, ouvir ou sentir da minha comunicação para que a pessoa interprete aquilo. Então, pensa em duas pessoinhas aqui. Eu, eu vou falar alguma coisa, dentro da minha cabeça tem uma estrutura profunda, aí eu falo essas palavras, a outra pessoa ouve essas palavras, só que elas estão muito resumidas, um jardim, alguma coisa e tal, né, com flores e um riacho. Aí a pessoa ouve essas três palavras, jardim, flores e riacho, e ela completa aquilo na cabeça dela e ela cria uma estrutura profunda com base nos conhecimentos prévios dela, que pode não ter nada a ver com o jardim que eu pensei. E o meu pode estar de dia, o dela pode estar de noite. O meu pode ter flores amarelas e a dela flores verdes. O riacho dela pode ser um riacho totalmente diferente do meu, e o jardim pode ser um pequeno ou grande, muito diferente do meu. Então, quando a gente está pensando alguma coisa, né, com base no que alguém falou, a gente busca as nossas referências para aquilo. Então, se a gente parar para tentar ter uma estimativa, vamos imaginar que das coisas que eu vivo no mundo, eu consigo absorver com clareza ali algo perto de, talvez, 2% conscientemente, o resto eu perco, né, eu abstraio. Aí desse 1%, eu traduzo em 1%. Desse 100% que agora virou 100%, né? Porque o jardim que eu tenho na minha cabeça é 100% do meu pensamento, só que eu não consigo falar tudo isso. Então, de 100% de complexidade de informações, de cores, temperaturas, luminosidade e tal, que eu poderia ter sobre o jardim e falar, eu falo 1% mais ou menos porque eu não consigo falar todos os detalhes do jardim que eu estou pensando. E aí a outra pessoa, né, quando ela ouve eu falar, ela pega esse 1% e transforma de novo em 100%. É como se eu estivesse esvaziando, né, desinflando alguma coisa e transformando em palavras. Eu pego uma bexiga que está cheia. Aí eu tiro todo o ar dela, entrego ela só a casquinha ali da bexiga. Aí alguém pega essa bexiga quase vazia e enche de novo com o material próprio. Então, dentro da minha mente tem um material próprio, eu esvazio isso ao máximo, entrego só uma casquinha ali, uma representaçãozinha daquilo, aí a pessoa pega tudo isso e disso aqui ela transforma em alguma coisa muito grande, de novo. Então, olha que loucura, né? Quando você está se comunicando com alguém, você sempre pensa que a pessoa está entendendo o que você está falando, e quando alguém está falando com você, você sempre pensa que a pessoa. Você está entendendo o que a pessoa está falando também.
Só que por que que você pensa isso? Porque você conhece o vocabulário, você conhece o significado das palavras. Então, se a pessoa fala assim, puxa, eu sinto um carinho muito grande por aquela pessoa. Você sabe o que é sentir, você sabe o que é carinho, você sabe o grande, você sabe quem é aquela pessoa. Então, você acha que sabe como ela se sente sobre aquela pessoa. E você sabe, pela sua interpretação do que é sentir, do que é carinho, de quanto de carinho precisa para ser grande ou não, e como você pensa sobre aquela pessoa, né? Então, se você chega para uma pessoa e fala: Olha, eu estou com muita sede, a pessoa ela vai pensar no que é, na referência dela, muita sede, para ela tentar imaginar como você está se sentindo. Só que ela não sabe exatamente quanto de sede você está sentindo, porque você não falou uma característica mensurável. Eu estou com sede de 1,5 litros de água. Ela só sabe que é muita sede. E às vezes ela bebe pouca água, então para ela muita sede é 1,5 copo de água. Para você seria 1,5 litros de água, por exemplo, porque você está com muita sede. Então, o que que é o metamodelo? Ele primeiro vem da consciência de que você não sabe o que as palavras significam. A primeira coisa do metamodelo é você ter a clareza de que a sua cabeça está, a todo momento, completando informações com base no pouquinho de informação que você recebeu. Isso é metamodelo. Então, uma vez que você começa a perceber, identificar que a ideia que você formulou sobre a comunicação de alguém não é exatamente a ideia do que a pessoa realmente quis comunicar, ou seja, o que você conseguiu entender daquilo, você começa a desconfiar que, então, tem alguma outra coisa acontecendo dentro da cabeça da pessoa que eu não sei exatamente o que é. E aí, um próximo ponto do metamodelo é uma curiosidade genuína para entender o que que tem dentro da cabeça da pessoa sobre aquele assunto. E a partir daqui a gente começa a formular desafios, a gente faz perguntas e no metamodelo eles chamam de desafios, porque eu, de certa maneira, estou desafiando a outra pessoa a me dar mais informações. Eu não estou desafiando no sentido de querer provar que a pessoa está errada. Um dos erros mais comuns que eu vejo pessoas cometendo na hora que elas estão fazendo o metamodelo é começar a fazer perguntas num tom de voz, numa atitude interna de que parece que a pessoa está errada por pensar daquele jeito. E não é sobre isso. O metamodelo é uma atitude de curiosidade genuína, com respeito ao modelo de mundo dela, que tem o interesse e o objetivo de extrair essa estrutura profunda e transformar mais dessa estrutura profunda, ou seja, mais do que está dentro da cabeça da pessoa, numa estrutura superficial, ou seja, em palavras. Então você vai ajudar a pessoa a falar mais detalhadamente o que ela o que ela pensou quando estava se referindo, né, às palavras que ela falou. Só que aqui não é só ficar pedindo detalhes de cores das coisas, forma, igual eu dei o exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa fala que ela se incomoda quando alguém não fala bom dia para ela. A pior pergunta que a gente tem para fazer no metamodelo é a pergunta por quê. Tanto que a pergunta por quê não existe no metamodelo. Quando você pergunta por quê, normalmente a pessoa já vem com uma história, com uma justificativa ou com alguma outra questão dentro da cabeça dela que não nos dá realmente fatos concretos sobre como a pessoa está pensando. Então, algumas perguntas muito mais efetivas seriam: como você sabe? O que especificamente a pessoa faz? O que significa para você isso que a pessoa fez para que você se sinta assim? Como você sabe que é a hora de se sentir mal? Então, uma ideia específica, e como eu falei, eu não vou ficar falando aqui padrões de pergunta para você tentar decorar, mas tenta pensar nisso. Não pergunte por quê. Evite ao máximo perguntar por quê. Às vezes você vai perguntar por quê e tudo bem, não tá matando ninguém, ninguém vai ficar doente, ninguém vai ficar doente ou sentir dor por causa disso. Mas quando a gente pergunta assim, como você sabe a hora de se sentir mal? O que na comunicação da pessoa te fez se sentir mal? Como você se sentiu mal com o que a pessoa fez? Esse tipo de comunicação faz a pessoa começar
a explorar mais a mente dela. Por exemplo, ela pode falar assim: ah, quando a pessoa não me dá bom dia, isso significa que ela não se importa comigo. E aí, aqui, os erros começam a aparecer, né? Algumas pessoas, elas sentem uma necessidade de querer dar conselho. Por exemplo, ah, quando a pessoa não me dá bom dia, ela não se importa comigo. Aí outra pessoa vem e fala assim: ah, pode ser que ela só não dormiu bem. Ah, pode ser que ela só está ocupada. Não é para você ficar tentando achar que a pessoa está errada. É para a gente tentar descobrir o que que tem na cabeça da pessoa. Porque quase todos os episódios eu falo isso, né? A nossa mente, ela vem criando as associações internas dela com base no que a gente viveu. Então a gente aprendeu a dar significados, nomes para as experiências à medida que a gente viveu. E você chegar para uma pessoa e falar que ela pode ter dormido mal, então você não deveria estar se sentindo mal assim, você não está explorando a programação mental dessa pessoa. Você não está explorando a programação neurolinguística dessa pessoa. O que que você está fazendo? Tentando dar um conselho. Agora, quando eu começo a entender que se uma pessoa fica chateada quando a outra não dá bom dia, e aí ela sabe que quando a outra dá bom dia é porque não se importa com ela, e quando alguém não se importa com ela, ela se lembra que ela não é uma pessoa importante, ou que ela de repente não é uma pessoa querida pelas pessoas. Então, olha aonde o fato vai chegando, né? Vamos imaginar, hipoteticamente aqui. A pessoa fala que quando alguém não dá bom dia, ela fica chateada. E aí você fala assim: como o fato da pessoa não te dar bom dia te deixa chateada? Ah, quando a pessoa não dá bom dia, significa que ela não se importa comigo. E como o fato de alguém não se importar com você te deixa chateado? Ah, é que quando alguém não se importa comigo, eu não me sinto importante. E o que faz ser importante alguém se comunicar com você, né? Se importar com você, por exemplo? Aí a pessoa pode começar nessa hora, à medida que ela vai. Parece que é uma escavação, uma arqueologia mental que a gente está fazendo aqui. A pessoa começa a sentir uma emoção, ela fala assim: nossa, de repente eu tô me lembrando aqui que, como eu tinha muitos irmãos, eu tinha que disputar espaço na minha família ali para eu sentir que eu era amada pelos meus pais. E quando alguém me ignorava ou chegava muito rápido para cuidar dos meus irmãos, ou falava com meu irmão e não falava comigo, eu ficava pensando que eu tinha feito alguma coisa errada. Então, olha aonde a gente consegue explorar uma questão com um metamodelo. Você vai, aos poucos, né, tirando camadas de ideias que a pessoa vinha tendo, e a gente consegue chegar num fator profundo ali, numa questão, às vezes, de uma questão familiar, ou não é sempre que vai trazer uma memória, tá? Mas uma coisa importante da gente saber é: toda crença só existe porque ela tem outra crença que sustenta essa crença. Talvez você demore alguns anos para entender essa frase, mas você só acredita em alguma coisa porque você antes acredita que uma outra coisa é verdadeira. E a gente vai, né, explorando a crença da crença da crença, a ideia da ideia da ideia, à medida que a gente vai usando o metamodelo. E às vezes a gente chega em questões profundas e a pessoa se conecta com alguma coisa ali, e ali é a real causa raiz, né? Se a gente for pensar numa questão de a pessoa ter uma necessidade de que as pessoas aprovem ela ou falem que ela é legal toda hora e que dê bom dia, que dê atenção e tal. Então, existem características, né, internas da pessoa, já tem na estrutura profunda da pessoa toda uma história, toda uma ideia por trás daquilo, que quando a gente vê falando assim, ah, quando a pessoa não me dá bom dia eu fico chateada, fica parecendo uma coisa boba pra quem tá de fora, sabe? Ah, não larga, esquece, as pessoas não. Para de se preocupar com o que as pessoas fazem, né? Cuida da sua vida. Você chega a dar um conselho pra pessoa assim, racionalmente ela até vai concordar com aquilo, ela até vai entender aquilo, só que ela não vai realmente trabalhar aquilo, e o metamodelo não é só sobre saber o que está acontecendo, mas é sobre a pessoa criar uma consciência sobre o jeito que ela vem agindo, o jeito que ela vem se tratando nas comunicações e nas relações de uma maneira geral. E aí, a partir daqui, a gente começa a usar as técnicas de PNL de mudanças, né? Que as técnicas, eu vou em alguns episódios até falar sobre algumas, mas são processos que a gente se comunica com essa parte um pouco mais profunda da mente da pessoa ali, que a gente chama de mente inconsciente,
E ali a gente reestrutura e reprograma algumas coisas. Então, outros padrões possíveis de metamodelo pode ser quando a pessoa vem falar que ela não consegue fazer alguma coisa. Se você pergunta por quê, ela vai falar assim: ah, porque eu já tentei. Ah, porque toda vez que eu tento eu não consigo. Você realmente não traz, né? O porquê, ele não traz uma resposta satisfatória, porque é como se a mente da pessoa, ela quisesse dar uma ideia resumida daquilo e ela não consegue se fazer boas perguntas, né? Agora, quando a pessoa vem e fala assim: ah, eu não consigo tal coisa, e você pergunta algo parecido com o que te impede? Ela não vai falar porque eu já tentei. Não, não foi isso que eu perguntei. O que te impede de conseguir isso? Então, repare, a pergunta, ela direciona a nossa mente. Toda vez que a gente pergunta alguma coisa para alguém, a gente está direcionando a mente da pessoa para onde a gente quer que ela vá, através de perguntas. Então, por que você não consegue? Ah, porque toda vez que eu tento dá errado e tal, nunca dá nada certo na minha vida, ou porque eu sou azarado mesmo, porque eu não nasci para ter sucesso, a pessoa vai te dar uma resposta. Agora, o que te impede? Ela não vai falar, ah, eu não nasci para ter sucesso. Não, o que te impede de fazer isso desse jeito e conseguir? Ou então, o que que aconteceu nas vezes que você tentou? O que que você já tentou até aqui? Como você poderia fazer diferente? Então, essas perguntas, o que, como, né, são muito mais efetivas em muitos casos. E aí, aqui a gente pode começar a entender que recursos a pessoa precisaria, né? O que precisaria acontecer para que você conseguisse? O que que você poderia fazer para conseguir isso? Qual seria um primeiro passo? Então, a gente vai começando a direcionar a mente da pessoa para um caminho que ela não estava indo porque simplesmente a mente dela tinha uma, com todo respeito, preguiça de buscar uma informação. Então, quando você pergunta, por exemplo, né, o que precisaria acontecer para que você conseguisse, o que está te impedindo até agora de começar a fazer isso, você vai começar a descobrir o que tem por trás. O que te impediu de começar isso? O que te impediu de buscar outras alternativas? A pessoa pode falar assim: sabe o que que é? Toda vez que eu faço alguma coisa e não dá certo, eu fico me sentindo incompetente. Então, não é sobre aquilo que a pessoa queria fazer que tinha uma causa real por ela não fazer. Quer dizer que, em geral, ela tem uma crença, e olha o que eu falei, né? Ah, toda crença que você tem é baseada numa crença anterior. Eu não consigo fazer isso, não vai dar certo se eu tentar. Às vezes está escondido uma crença por trás. Eu não estou dizendo que sempre vai ser essa, tá? Mas eu estou dando alguns exemplos aqui. A pessoa ela acha que se ela fizer e não der certo, ela vai ser incompetente. E se ela fizer, ela tem o risco de não dar certo. Então, se eu fizer, pode ser que não dê certo. Se não der certo, eu sou incompetente. Então, é muito mais fácil eu pensar que eu não consigo. A nossa mente, ela tenta, de certa maneira, também nos prevenir de alguma coisa. Então é mais fácil eu pensar, nossa, não consegui, não deu certo. Eu fiz aqui, ó, tentei, fiz semana passada lá, fiquei 20 minutos tentando, não deu certo, não é pra mim. É muito mais fácil acreditar nisso do que, putz, será que eu não sou bom o suficiente? Então, existem características, existem pensamentos, existem ideias por trás de tudo que a gente faz, e todas as perguntas que a gente faz para alguém e todas as perguntas que a gente faz para a gente mesmo está direcionando nossa atenção de alguma maneira. Tem um livro do Tony Robbins, eu acho que é O Poder Sem Limites ou Desperte Seu Gigante Interior, alguma coisa assim, um dos dois, na verdade, que tem um capítulo inteiro que fala assim: as perguntas são a resposta. Quando você se faz boas perguntas, você direciona a sua mente para onde você quer ir. Quando você não se faz boas perguntas, você continua repetindo ciclos problemáticos, ciclos que não estão te levando a lugar nenhum. Então, por exemplo, numa situação dessa, né? Eu não consigo. Como eu poderia fazer isso diferente? Como eu poderia fazer os primeiros passos? Como eu poderia tentar isso de uma outra forma? É muito mais efetivo, por exemplo, do que será que vai dar certo? Será que se eu fizer eu vou conseguir? Essa pergunta será também é uma pergunta péssima. Tenta tirar essa pergunta do seu vocabulário, será? Porque é uma especulação, né? Será que vai cair um terremoto aqui na Terra? Não sei. Então eu não vou fazer só porque pode ser que caia um terremoto? Eu não vou tentar dar certo na minha vida por causa disso? Essas perguntinhas, será? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Não nos levam para lugar nenhum. É uma resposta que a gente realmente não tem, né? Então,
O que aconteceria se eu tentasse? O que aconteceria se eu pegasse um tempo do meu dia para mobilizar recursos para fazer isso daqui? Aí, aqui não é sobre será que vai dar certo. O que que vai acontecer se eu fizer? Eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou começar e eu vou ter uma resposta. Então, olha como o jeito que a gente se faz perguntas direciona nossa mente, direciona nossas ações e não só direciona para frente, mas nos faz buscar arqueologicamente, né? Eu poderia até brincar aqui que o metamodelo é uma arqueologia mental. Ela vai nos ajudar a encontrar estruturas mais profundas ainda sobre o jeito que eu penso, sobre o que que eu acho que é ético, o que que é moral, o que que é certo, o que que eu deveria estar fazendo. E todo deveria esconde uma crença também, né? Ah, eu deveria ser uma pessoa de tal jeito. E se eu não fosse? O que me obriga a ser uma pessoa dessa maneira, né? Então, por exemplo, essas frases assim, eu deveria, eu tenho que fazer tal coisa, não é porque você tem que fazer, é, o que aconteceria se eu não fizesse? O que me faz ser obrigado a fazer isso, né? Qual é a regra que eu tô seguindo, que se eu não seguir vai ser diferente? Então, o jeito que a gente pensa, ele sempre tem uma crença, outra crença, outra crença, outra crença, até que você fala, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que fazer dessa forma para ser um bom profissional, eu tenho que ter tantos reais de dinheiro, eu tenho que fazer isso, aquilo, e não posso fazer isso, aquilo, outro. Então, essas regras que a gente vai tendo, e eu estou dizendo, e eu vou falar de novo, o metamodelo não é sobre falar que isso está errado. E sim, uma vez que eu entendo toda a lógica para chegar na conclusão que eu cheguei, passa a ser uma escolha se eu quero continuar agindo e pensando daquela maneira, ou se agora que eu entendi realmente o que, que tem por trás dos meus pensamentos, das regras que eu venho criando, dos posso, não posso, tenho o que, não consigo, eu faço, quando alguém faz isso, acontece isso, se eu tentar não vai dar certo, alguma coisa assim. E eu começo a refletir exatamente se eu ainda quero continuar vivendo, acreditando nas coisas dessa maneira. A PNL tem muitas técnicas de mudanças de crenças. O metamodelo não é uma técnica de mudança de nada, é uma técnica de coleta profunda de informações. Então, se eu pudesse te dar um conselho para sair desse episódio aqui, pare de ficar se perguntando: será que vai dar certo? Será que não vai? O que será que vai acontecer e tal? E evite perguntar por quê e comece a se fazer e fazer para os outros perguntas mais efetivas e mais significativas, né? Que vão realmente fazer a pessoa explicar da onde vem aquela ideia, como ela chegou naquela conclusão, como que ela sabe que o fato de alguém ter não ter falado bom dia significa que não se importa com ela ou alguma coisa assim. Vou ficando por aqui nesse episódio, espero que tenha sido legal e espero que não tenha sido muito difícil de entender as ideias, né? Principalmente para quem não está familiarizado com o metamodelo, não sei até que ponto isso aqui deu para ter uma clareza, mas deixe em comentários aqui, se for necessário, eu faço um outro episódio com o básico do metamodelo, com os padrões, eu posso fazer também, mas eu quis, antes de falar de padrão, entender por que, né, explicar por que o metamodelo é uma ferramenta fundamental da gente realmente entender. Porque se você só entende os padrões, você vai sair dando conselho para os outros ou falando de um jeito que presume que a pessoa está errada e não é sobre isso. Vou ficando por aqui, deixe comentários, siga o podcast aqui, encaminha para alguém se você acha que a pessoa vai gostar também de temas como esse e a gente se vê nos próximos. Valeu!